Bom dia, pessoal do primeiro ano, aqui é o professor Gabriel. Queria passar algumas orientações sobre as atividades desta semana, tá? A gente está entrando numa matéria que, na verdade, a gente já viu lá no ensino presencial, tá? Que são as equações do movimento retilíneo e uniforme. Então, a parte de física, né, tá lá na página 79, tá? Aqui na primeira página vem dar algumas informações mais técnicas, tá? E aqui vem as orientações propriamente ditas. Então aqui ele vai falar sobre o que é esse movimento retilíneo uniforme, né? Como a gente estudou, o que é movimento retilíneo, porque está em linha reta. Uniforme, porque tem a mesma velocidade, né? Velocidade constante, né? Que foi o que a gente já chegou a dar alguma olhada. Então aqui ele vai falar para a gente, vem classificar dois tipos de movimento. Movimento progressivo. O que é movimento progressivo? Aqui ele dá essa definição, caminha no mesmo sentido da orientação da trajetória, certo? E o que é um movimento regressivo? É quando o corpo caminha contra a orientação da trajetória, ok? Então tem essa definição. Mas o que isso significa? Vamos lá. Repara que nesse vídeo, né, tem um carrinho andando num sentido. Olha as plaquinhas ali, ó, 10 quilômetros, 20 quilômetros. Então, ou seja, à medida que ele vai se movimentando, tá, a posição dele vai aumentando, certo? 40 quilômetros, certo? Então, isso é um movimento progressivo. Por quê? Porque ele está caminhando no sentido da marcação, tá? Porque ele está caminhando no sentido da marcação da rodovia, no caso, tá? Então, toda vez que o objeto estiver andando no mesmo sentido da marcação, como a gente chama essa marcação? Referencial, tá? Que essas plaquinhas elas servem como referência para você saber qual a sua posição em algum local, tá? Então, quando a gente está caminhando no sentido da marcação, a gente chama esse movimento de progressivo. Agora, o contrário, se ele está andando no sentido contrário, ó, tá lá no 40, depois aí 30. Tá vendo que a marcação está diminuindo? Então esse movimento a gente vai chamar de movimento retrógrado, tá bom? E aí só voltando aqui mais uma vez, no movimento progressivo, tá? Onde ele caminha no mesmo sentido da trajetória, a gente chama essa velocidade positiva, tá? E quando ele estiver caminhando contrário, a gente fala que a velocidade dele é negativa, tá? Então, para a gente na física, velocidade positiva e negativa ela vai ter esse significado de se ele está caminhando no sentido das marcações ou contrário às marcações. Então, voltando aqui para o PET, né, é justamente o que ele fala aqui. Vamos ler de novo? Movimento progressivo é aquele em que o corpo caminha no mesmo sentido da orientação da trajetória, tá? E ele fala aqui também, né? Aqui embaixo, no movimento progressivo a velocidade é positiva, ou seja, maior que zero, tá? E movimento regressivo, velocidade escalar é negativa, ou seja, menor do que zero, tá? Então, toda vez que no exercício aparecer velocidade positiva ou negativa, está indicando isso, tá? Se é movimento progressivo ou regressivo, também chamado de retrógrado, tá? Aí vem a equação função horária da posição. A gente vê essa equação um pouco mais esticada, tá? Porque a gente viu o movimento completo. Aqui ele simplificou ela e deixou só essa parte do termo. Mas a gente já viu também que dá para simplificar outra chegando nessa, tá? O que é o S? Olha o quadrinho aqui. S é a posição final do corpo. S0, posição inicial do corpo. V, velocidade e T, intervalo de tempo. Então é aquele exercício que a gente já fez bastante, substituir essas letrinhas pelos valores
do exercício, tá? A parte de gráfico a gente a gente começou a ver só, tá? Olha só, quando o gráfico for uma reta assim para cima, tá? Por quê? Porque a posição dele está aumentando à medida que o tempo passa, né? Então esse aqui é um movimento progressivo, tá? Velocidade positiva. Então toda vez que você vê um gráfico da posição em função do tempo, tá? E que ele é uma reta para cima, subindo, a gente sabe que isso aqui é um movimento progressivo. Se a gente vê uma reta para baixo, a gente sabe que é um movimento regressivo, tá? E que a velocidade é negativa, tá bom? Certo. Aqui ele fala que dá para achar a velocidade também pelo gráfico. E que o gráfico da olha só a importância da legenda, tá? Se for um gráfico da velocidade em função do tempo, nesse tipo de movimento que ele está falando, a velocidade é constante. Olha só. O que significa essa retinha aqui? O que significa esse gráfico estar reto? Significa que qualquer momento que, por exemplo, tempo igual a 1 segundo, quanto que é a velocidade, é esse valor que ele pôs. Tempo igual a 2, qual que é a velocidade, é o mesmo valor que tiver aqui, tá? Isso aqui é mais fácil depois ver na prática, né? E que ele fala que também pelo gráfico dá para achar o valor da velocidade. Tá? Só jogar nessa equação aqui os valores que a gente acha a velocidade tranquilamente. Ok? Então é isso. Vamos para as atividades.